vazia, Jesus Cristo transformou. Não tinha paz nem alegria, até que o Salvador me achou. Tal como a flor que no jardim desponta para a luz do sol, assim brilhou um dia em mim Jesus. Nasci de novo para entender o amor que Cristo tem por mim. Jesus achou-me, agora sou feliz. Para me encontrar, perdeu sua vida, meu Jesus, o bom pastor. A mão que foi na cruz ferida me salvou, tão pecador. A ti, Jesus, Cordeiro eterno, confesso que és meu Salvador. Já me lavou teu sangue carmesim. Tão frágil, tão pequeno sou, cuida de mim com teu amor, como uma flor pequena em teu jardim. Como uma flor pequena em teu jardim. Meus temores e aflições, minha dor, decepções, aprendi a colocar minha vida sobre o altar. Então sei que posso orar e em Deus posso confiar. Pois o sangue de Jesus é que tem o poder.
Este mundo não tem a sua paz. Este mundo não conhece o que é amor. Este mundo não sabe o que é ser feliz. A paz do Senhor Jesus. Dentro de 5 minutos, daremos início às participações da Escola Bíblica Dominical, transmitidas por esse canal. Convidamos você e sua família para participarem. Compartilhe esse link, passe para amigos, vizinhos, parentes, pessoas por quem você está orando. E juntos receberemos uma grande bênção do Senhor. Fez-me entender o que é a salvação. Então abri o meu coração. Ele é Jesus. Ele é Jesus. O amor verdadeiro que o homem pode ter.
Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Hoje, 4 de dezembro de 2022, e não cansamos de falar aquilo que o pastor Walter sempre fala. O nosso tempo está passando muito rápido. Hoje nós temos aqui o pastor Francisco Albino, da região norte. Paz do Senhor a todos. Temos também o nosso ungido Vitor Medeiros, da igreja de Água Santa. Pai do Senhor Pastor, Pai do Senhor Pastor Albino, os irmãos estão participando, a paz do Senhor Jesus. O nosso tema de hoje é a igreja e seus mistérios profetizados no livro de Cantares, no Velho Testamento. O nosso assunto de hoje é nesse capítulo, no capítulo 3, estamos vendo a definição histórica, profética, doutrinária da igreja, em seu momento final, o momento da operação do derramamento do Espírito Santo, preparando a igreja para o arrebatamento. O texto básico é Cantares 3, versículos 5 a 10. Nossa primeira pergunta é, lendo o capítulo 3, versículo 5, quem está falando? O noivo Jesus ou a noiva, a igreja? Nós temos aí o vídeo do nosso companheiro Paulo Adilson, da igreja de Anchieta, no Rio de Janeiro. Vamos assistir e logo após o pastor Albino vai fazer o seu comentário. Paz do Senhor Jesus, irmãos. Respondendo à pergunta de número 1, quem está falando é a noiva. Vemos o momento de transição neste texto. Desde que ela busca o seu amado, deitada no comodismo, depois se levanta, continua buscando em lugares errados. Os guardas a acharam, mas quando ela se aparta dos guardas, ela encontra o amado de sua alma, o detém e o introduz na recâmara. Agora ela conclama as filhas de Jerusalém, apontando para Israel, dizendo que da volta do Senhor Jesus somente cabe ao Pai este despertamento. A paz do Senhor Jesus. Pastor Albino, seu comentário sobre a resposta do companheiro Paulo Adilson. Achei bastante interessante a resposta em que ele coloca, né, que a igreja já se apropriou, né, do Senhor Jesus e que agora ela conclama, né, a Israel. Eu entendo muito bem nesse momento que o que a igreja está fazendo, ela está anunciando que Jesus ele vai voltar, né? Esse não é o momento para Israel, por isso ela diz, né, que não desperteis o meu amor até que queira. Então Israel, no momento, ele ainda não pode falar, ainda não pode clamar e despertar. Mas a igreja, nas suas ações, nos sinais se cumprindo na igreja, ela está anunciando para Israel que o momento de Israel ainda vai chegar. O momento que ele chegará ainda para despertar, né, o Senhor Jesus. Mas ainda não é o momento. Quem está falando é a noiva e ela está exatamente anunciando isso, que ainda não é o momento de Israel. É o momento da igreja, ainda proclamar que o noivo já está com ela, mas que voltará para buscá-la. Amém. Nossa pergunta número 2, lendo Cantares, capítulo 3, verso 5, a quem o texto se refere profeticamente na expressão filhas de Jerusalém? Nós vamos ter o vídeo da nossa irmã Suelana Ferreira, de São José, Santa Catarina. Ela faz parte do grupo Semente Preciosa. O texto se refere a Israel. A nação de Israel, o povo judeu, sempre aguardou o seu Messias, a volta do Messias. E eles acham que o Messias virá no seu tempo. Como diz aqui, até que queira. E o Senhor mostra nesse texto que não é o homem que determina o tempo, mas Deus Pai, a Ele cabe definir o dia em que Jesus voltará. E Jesus voltará primeiramente para a igreja gentílica. Na sua segunda volta, Ele voltará para Israel. E fala em Mateus 24:36, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. A todos a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, nós vimos o vídeo da Suelana Ferreira. E agora, ungido Vitor, qual o seu comentário, se há algum comentário, alguma coisa a acrescentar? Pastor, importante destacar nesse primeiro momento é que a resposta da irmã foi uma resposta muito completa, muito interessante, muito perfeita, mas nós gostaríamos de destacar sobre o compromisso do Senhor com a igreja, com a igreja fiel. O Senhor não tem compromisso com o mundo, com aqueles que não confessam a dependência e o sacrifício do Senhor Jesus. Nós gostaríamos só de destacar isso.
O compromisso do Senhor Jesus é com a igreja fiel. Amém. Pergunta número 3. Lendo Cantares, capítulo 3, verso 5, a que tempo profético se refere a expressão não acordeis nem desperteis o meu amor, até que queira? Nós temos a resposta de Silvana Gonçalves, da área de Esmeraldas, Minas Gerais, também do Grupo Semente Preciosa. O tempo profético que nós podemos perceber no livro de Cantares, capítulo 3, verso 5, na parte B, que fala: não acordeis nem desperteis meu amor até que queira. Esse tempo profético, ele fala do tempo do findar desse dia profético, que é o tempo do arrebatamento. Porque nós estamos vivendo o período da noite profética, o findar desse dia, que é o período do breve. E na hora que o Pai do céu der a ordem para o Filho, para o Senhor Jesus, ele virá com grande poder e glória arrebatar a sua igreja fiel e nos levará consigo para a eternidade, para as bodas do Cordeiro. Então, esse tempo profético que fala do despertar do noivo é o tempo que o Pai autorizar e ele virá nos buscar com poder e glória e nos levar consigo para a eternidade, para estarmos nas bodas do Cordeiro, a paz do Senhor Jesus. Gostaria de fazer uma correção. O nome da irmã é Silvia Gonçalves, de Esmeralda, Minas Gerais. Ungido Vitor, tem algum comentário, algum acréscimo para fazer a resposta dela? Pastor, sobre o momento profético que nós estamos vivendo, né, sobre o que a irmã destacou, o momento do tempo do breve, fala também de um momento de um sono espiritual, onde que muitos estão dormindo. Mas dormindo para quê? Dormindo do quê? Não estão ouvindo os sinais e alertas da volta do Senhor Jesus. Mas nós podemos glorificar o Senhor, que nós fazemos parte de uma obra onde nós estamos alerta ao tempo do breve, onde o Senhor vai chamar a sua igreja, vai buscar a sua igreja para a eternidade. Amém. Pergunta número 4. Lendo Cantares 3, verso 6, a quem o noivo se refere profeticamente? Nós temos a resposta de Patrick Teixeira, de Caetité, Bahia. Difícil de falar. Vamos ouvir a resposta do companheiro. Em Cantares, capítulo 3, verso 6, nos diz: quem é esta que sobe do deserto como coluna de fumo, perfumada de mirra, de incenso e de toda a sorte de pós aromáticos? É interessante notar que nesse verso o noivo está expressando através de uma pergunta que se refere profeticamente a características da igreja fiel e à maneira como ela prossegue na sua jornada rumo à eternidade. A paz do Senhor Jesus. Amém. Pastor Bino, o senhor tem algum comentário a fazer da resposta do vídeo do nosso companheiro Patrick Teixeira? Sim, o Patrick ele deu uma resposta bem mais ampla, né, do que a pergunta requeria, né? Porque ele colocou detalhes de como a igreja ela está agora caminhando, né, em direção à eternidade, né, como coluna de fumo, perfumadas de mirra, de incenso e toda sorte de pó aromático. É exatamente o que ele falou, é exatamente o que o Senhor ele quer ver na sua igreja e ele tem visto isto no nosso meio, né? Nós glorificamos muito ao Senhor porque nós somos esta noiva, esta igreja que tem caminhado em direção à eternidade desta forma que o Senhor nele se agrada em ver. É bastante interessante a resposta que ele deu, foi mais ampla, mas foi muito boa. Amém. Pergunta número 5. Lendo Cantares, capítulo 3, verso 6, qual a aplicação profética dos seguintes expressões? Que sobe do deserto, coluna de fumaça, perfumada de mirra, incenso, toda a sorte de pós aromáticos. Nós temos a resposta de Caio Vitor, de Campinas, São Paulo. Respondendo à pergunta de número 5, nós podemos ver nas expressões destacadas pelo amado aquilo que são os atributos e as características que o Senhor Jesus enxerga na sua igreja fiel. Na expressão, esta que sobe do deserto. Se refere ao mundo, ou seja, a igreja que deixou o mundo
e está subindo rumo à eternidade. Como colunas de fumo, fala de uma igreja que é sustentada pela operação e pelos sinais do Espírito Santo na sua vida. Perfumada de mirra e de incenso. A mirra fala do sofrimento, ou seja, uma igreja que é provada, mas que ao mesmo tempo tem um cheiro do incenso, que fala das orações, ou seja, uma igreja que vence as suas provações através da oração constante e do clamor pelo sangue de Jesus. E a expressão "e de toda sorte de pós aromáticos", a igreja que tem o bom cheiro de Cristo, ou seja, o testemunho da operação do Espírito Santo na sua vida. E com isso, o resultado é uma igreja que está em glorificação ao Senhor e que está sempre diante dos vossos olhos, sendo assim admirada e querida pelo seu amado. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Pastor Albino, seu comentário, alguma questão sobre a resposta do Caio Vitor sobre os 5 itens que foram relacionados? Além daquilo que ele já falou, eu queria me ater somente a este item A, né? Porque todas as respostas que ele deu estão perfeitas, né? Esta que sobe do deserto, né? Assim como Israel, né, andou no deserto por 40 anos, subindo do Egito em direção à terra prometida, nós também somos esta igreja, que hoje está subindo do deserto, que é este mundo, em direção à terra prometida. A coluna de fumaça, a mirra, as provas, né, a oração, a sorte de pó aromático, né, os dons espirituais, o fruto do Espírito, o bom perfume de Cristo, que está no nosso meio, né, já foi comentado, e é bastante excelente a resposta que ele deu. Mas nós somos este povo que hoje está subindo do deserto em direção à terra prometida, que é na Jerusalém Celestial. Israel entrou aqui na terra e nós entraremos lá na eternidade com o Senhor. Né? Então nós somos este povo que sobe do deserto, que é este mundo. Com certeza. Pergunta número 6. Lendo Cantares, capítulo 3, verso 7, por que o noivo Jesus compara a noiva, a igreja, à liteira de Salomão? Qual o significado profético? Nós temos a resposta de Jandré Keller, de Taubaté, São Paulo. O noivo, o Senhor Jesus, compara a noiva à igreja, a liteira de Salomão, porque a liteira era uma cadeira coberta, fechada, utilizada como meio de transporte para carregar uma pessoa, uma personalidade importante. Haviam nela 2 varais e era conduzida por 2 homens. E profeticamente podemos ver em tudo isso que a igreja carrega dentro de si o mistério, que é o Espírito Santo. Ao mesmo tempo, a igreja é usada pelo Espírito Santo para levar o homem a uma experiência pessoal de salvação, porque o homem também, a sua alma, é preciosa para o Senhor. E a igreja faz isso inserindo o homem na comunhão da igreja, corpo de Cristo. Amém, queridos? A todos a paz do Senhor Jesus. Bem, Vitor, seu comentário sobre a resposta do João André. Sim, pastor. Essa interessante destacar é a marca, né, que a igreja tem do Espírito Santo. A igreja ela é conduzida pelo Espírito Santo. A igreja está sendo direcionada pelo Espírito Santo, onde os irmãos, os membros dentro das suas igrejas têm a direção do Espírito Santo. Tudo que nós fazemos é pela direção do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai conduzir a igreja até a eternidade, um dia onde nós encontraremos com o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém. A pergunta número 7. Lendo Cantares, capítulo 3, verso 7, profeticamente, o que representa os 60 valentes de Israel? Nós temos a resposta do ungido Tiago Marques Teixeira, da igreja de Anchieta, Rio de Janeiro. Vamos ver o vídeo dele. A resposta é que o número 6 é o número do homem e 60 é múltiplo de 6, que representa a igreja. A igreja é formada por homens, sim, mas
homens que seguem a direção do Espírito Santo. Os 60 valentes de Israel representam uma igreja disciplinada, adestrada, é o corpo de Cristo, a paz do Senhor Jesus. Pastor Albino, seu comentário sobre a resposta do ungido Tiago. Eu queria fazer um acréscimo à liteira, né, como a igreja. Os valentes somos nós. Sim. São os jovens, as senhoras, né, as crianças. Independente de onde eles estão, são valentes que estão combatendo um bom combate, que estão lutando, né, contra a carne, né, contra a velocidade, né, da operação do erro. Nós temos hoje um grupo de irmãos e irmãs, independente da idade, o pastor Ismael. Sim. Eles são valentes e estão combatendo, estão lutando pela obra, né, pela salvação de suas famílias. E eu vejo esses 60 valentes como os nossos irmãos que estão espalhados em torno. Nós temos um ponto central, que é a Sim. igreja. E onde nós estamos ali lutando pela preservação da doutrina, preservação da família, pela preservação da obra. Então, os 60 valentes são esses queridos irmãos nossos que estão em vários lugares, às vezes se achando até impotentes, Justo. mas são valentes, sabem clamar, sabem usar as armas, os recursos, né, da graça, né? Eles sabem usar e o Senhor tem sido com esses valentes. Nenhum dos nossos valentes tem voltado derrotado. Com certeza. E nós não lembramos os dois grandes grupos que estão se levantando agora, né? Evangelho Sem Fronteira e Semente Preciosa. O Semente Preciosa prima pela oração. Muitos não podem ir para a rua, mas estão orando dentro de casa, né? Isso. E esses irmãos, né, do Evangelho Sem Fronteira, né, fazer esse tipo de trabalho, entrar em certas comunidades, eles têm uma valentia que não é a valentia da carne, não é a valentia do homem. É do Espírito Santo que está na vida deles. Eles levam essa virtude. Eles estão voltando vitoriosos, porque eles levam a palavra revelada e a palavra nunca volta vazia. Eles têm feito um excelente trabalho. Precisamos continuar orando por esses nossos valentes, Com certeza. para que o Senhor levante outros valentes. E você falou do Evangelho Sem Fronteira e o Semente Preciosa na oração, entregando as revelações, as visões, o grupo ir à frente para evangelizar. Isso. Os valentes, eles vão já preparados, já vão fortalecidos, porque tem um grupo de apoio, né, por Com detrás, certeza. orando, né? Eles estão lá de pé fazendo a obra porque tem um grupo de joelhos orando por eles, né? E isso é interessante, que já é a próxima nossa pergunta, né? A pergunta número 8, lendo Cantares, capítulo 3, verso 8, qual a aplicação profética da expressão cada um com a sua espada cingida, da cinta? Nosso pastor Eliezer de Jesus, de Nova Iguaçu, irá responder. Para andarmos e nos mantermos vivos no momento em que estamos vivendo, em que toda sorte de ataques tem surgido para desviar o homem da verdade, a fim de o colocar refém de seus ensinos teológicos, com palavras convincentes. A Igreja Fiel utiliza da palavra revelada, que a define como corpo de Cristo, que nos unifica e nos coloca prontos para guerrear contra os ensinos teológicos que anulam a verdade. Queridos, a paz do Senhor. Pastor Albino, seu comentário sobre a resposta do pastor Eliezer de Jesus. Sobre a espada, a cinta, né? Ele colocou muito bem, mas nós também sabemos que nós temos vencido pela espada, né? Pela palavra viva, né? Pela consulta à palavra. Hoje nós somos estes que temos a espada, a cinta. No momento que precisamos, nós a retiramos e a usamos com graça para a defesa, para abrir, né, para nós ainda um pouco mais o entendimento. Esperamos respostas e o Senhor sempre tem nos dado. Então ela não fica exposta. Quando nós clamamos pelo Espírito Santo, pelo sangue de Jesus, tiramos essa espada da cinta e podemos usá-la então com graça, com poder, com sabedoria e continuaremos vencendo, né, pela palavra e pelo sangue. Pelo conhecimento também. Pergunta número 9. Lendo Cantares, capítulo 3, verso 8, qual o tempo profético o noivo se refere quando diz, por causa dos temores noturnos? Nós temos a resposta do companheiro Alfredo Júnior, de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. O tempo profético é o tempo do breve, o tempo que antecede a volta do Senhor Jesus
e que o mundo ele está em trevas, o mundo ele tem os seus temores, mas o povo do Senhor tem a luz, tem a revelação que é a palavra. E no texto de 1 João 1,7 nos diz: mas se andarmos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. No momento que o mundo tem vivido em trevas, o povo do Senhor ele tem a palavra, que é a revelação, e nós temos a luz do Senhor. A paz do Senhor Jesus. Gildo Vitor, qual o seu comentário sobre a resposta do Alfreu? Bem, pastor, todas as vezes que nós falamos de noturno, noite, nós estamos falando de um momento profético, Sim. que é o tempo do breve, como nós aprendemos no Manaim, na escola bíblica dominical, onde o Senhor Jesus está às portas e a igreja está preparada para esse momento. Mas existe uma densa trevas, né? O mundo vive essa densa trevas, né? Nós podemos até concluir, e não sendo muito ousado, que o momento é muito difícil, onde vai chegar um tempo que nós vamos palpar essas trevas, onde as pessoas não estão conseguindo enxergar e ver a luz. Mas existe um povo, que é a igreja fiel, um povo onde tem vivido um evangelho, que é o evangelho que não presta vida, mas um evangelho para a vida eterna, onde nós temos encontrado a luz, que é o Senhor Jesus, que é a revelação, e tem mostrado para a igreja fiel o caminho, a direção para a eternidade. A igreja, pastor, é importante destacar que a igreja não vive nas trevas, pelo contrário, a igreja é luz neste mundo. É como no Egito, né? Verdade. Na praga da noite, da escuridão, né? Egito na escuridão, o povo de Israel com luz, se preparando para a saída. Exatamente. Pergunta número 10. Lendo Cantares, capítulo 3, verso 9 e 10, qual a aplicação profética das seguintes expressões acerca do palanquim do rei Salomão? Madeira do Líbano, colunas de prata, estrado de ouro, assento de púrpura. Nós vamos ter a resposta de Thales Gomes, de Natal, Rio Grande do Norte. Esse irmão da Madeira do Líbano vai falar de nós, igreja gentílica, porque nós não somos Israel. Éramos um povo que não tínhamos acesso à promessa de salvação, mas como está em Isaías 65:1, invocando o nome do Senhor, nós tivemos acesso a essa promessa. As colunas de prata vão falar ali da remissão pelo sangue de Jesus, porque é por essa remissão que nós temos acesso à graça do Senhor, às riquezas da sua graça, como está em Romanos 3:24, também em Efésios 1:7. O estrado de ouro, né? O estrado ali é a base de todas as coisas. A palavra é a base de todas as coisas. É o poder de Deus para a salvação do homem. Como está também em Romanos 1:16. O assento de púrpura, que fala da realeza do Senhor Jesus. Porque Deus fez Jesus soberano, rei sobre todos os reis, pelo poder do seu sangue. Como está ali também no Salmo 2, verso 6. E a frase que nós podemos resumir isso é que nós somos remidos pelo poder do sangue de Jesus. Pastor Albino, seu comentário sobre a resposta do Thales Gomes, lá de Natal. Pouco a acrescentar, né? O que eu gostaria só de ressaltar aqui é que há um conjunto, né? A madeira, representando nós, Sim. a igreja gentílica, e vemos a operação, né? Do Filho na prata, do ouro o Pai e a púrpura o Espírito Santo. Então nós somos essa igreja, nós somos madeira, mas tudo que nos envolve e tudo que ressalta em nós, né? A beleza e a riqueza, está na figura do Filho, daquilo que ele fez por nós, o poder do Pai e o assento de púrpura, as operações do Espírito Santo hoje no nosso meio. Então essa é a liteira de Salomão. Vocês poderiam imaginar, né, algo mais belo do que esse? Nós, igreja, tendo a operação da Trindade na nossa vida. Isso muitos não conseguem enxergar, por isso é excelente a gente estudar sobre o livro de Cantares, né? A gente tem alcançado revelações profundas, né? E a igreja hoje, além de alcançar isso, ela sabe que ela pode viver disso. Nós somos essa madeira do Líbano, mas nós temos a salvação, o poder e a operação do Espírito Santo na nossa vida. Isso é um privilégio para poucos, né? Poucos. Para poucos, aqueles que estão vivendo essa última hora. Aproveitando agora, nós vamos cantar o hino das crianças para nos prepararmos para as perguntas em que as crianças vão responder. Jerusalém, cidade do meu rei, a cada
Pergunta das crianças, número 11. Lendo Cantares 3, verso 5, faça uma comparação com o texto de Lucas, capítulo 12, verso 35 e 36. Temos 3 respostas. O intermediário Luan Almeida, de Arapongas, Paraná. A intermediária Ana Beatriz Alvim, de Barra Mansa, Rio de Janeiro. A adolescente Ana Clara Alves Gomes, de Arraial do Cabo, Rio de Janeiro. Vamos ver as respostas e glorificar ao Senhor. Precisamos estar preparados para a volta do Senhor Jesus. Amém. A todos a paz do Senhor. Lendo Cantares, capítulo 3, verso 5, faça uma comparação com o texto de Lucas, capítulo 12, verso 35 e 36. A resposta da comparação é: precisamos estar preparados para a volta do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. No Cantares, capítulo 3, verso 5, faça uma comparação com o texto de Lucas, capítulo 12, verso 35 e 36. A comparação de ambos os textos é que a igreja precisa desejar a vinda do noivo e para isso devemos estar preparados. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Coisa maravilhosa, né, irmãos? As respostas das crianças, intermediários e adolescentes sobre a pergunta do presbitério. Estamos encerrando o nosso programa, mas antes de encerrar, eu queria lembrar alguns avisos para os irmãos. Dê o seu like. É muito importante para que tenhamos visualizações no YouTube. Nos siga na rede social. O pastor Gedeuti tem pedido. Faça a sua inscrição do seu filho, de todos que têm e-mail, faça a inscrição no nosso canal no YouTube. Hoje, às 19 horas, teremos nosso culto presencial nas nossas igrejas e às 20 horas no YouTube. O link está sendo disponibilizado. Passe para os seus colegas, seus amigos, para que possam participar do nosso culto. Pastor Albino, queria agradecer a sua presença, que no próximo ano nós possamos estar juntos de novo para glorificar o Senhor nesse programa. Amém. A paz do Senhor a todos. Quero dizer que aprendi muito com as respostas. Para mim foi um prazer. Nós é que aprendemos com você. Ungido Vitor, prazer tê-lo aqui de novo. Que venha novamente, traga a sua esposa Verônica e a sua filha. Amém. Agradeço o carinho, obrigado pelo convite. É sempre uma honra receber esse chamado para trabalhar na obra do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, a paz do Senhor, nós estamos encerrando nosso programa. Próximo domingo, às 15 horas, estaremos de volta. A paz do Senhor Jesus.